Assim como as outras relações humanas, os pais judeus e seus filhos, adultos e também crianças, são no judaísmo tradicional ligados uns aos outros por uma série de responsabilidades ordenadas e práticas sagradas. A maioria das sociedades enfativa a reverência aos pais. O judaísmo rabínico parece ter ido mais longe do que seus contemporâneos ao ordenar que os pais cuidem de seus filhos como preparações muito específicas para o futuro. Além disso, o judaísmo vê os pais e filhos como unidos não apenas por razões práticas ou humanísticas, mas também como uma forma de honrar a Deus. Mas o que acontece quando as fontes não são compatíveis com a realidade? O que faz de uma família judia? O que a nossa religião diz sobre o papel dos pais na vida de um filho? E o que podemos enxergar dessa cultura no comportamento humano? Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel, e esse episódio é uma parceria com a comunidade Shalom. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol. Eu sou a Ana Buchmann, também conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data. Hoje a gente recebe duas convidadas, a rabina Luciana Lederman, professora de Talmud e rabina visitante da comunidade Shalom, e a psicanalista Mariana Neustein, membra da Sociedade Psicanalítica de Paris e da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Bom, a gente sempre fala que vai começar pelo básico. Então, falando especificamente, Lu, sobre Pirkei Avot, que é esse livro chamado A Ética dos Pais, ele está cheio de frases conhecidas como se não agora, quando, ou se não for por mim, por quem será, e entre outras. Lu, qual que é a relevância desses textos para o judaísmo e o que efetivamente tem desses textos de relação sobre pais e filhos? Bom, na verdade, o Pirkei Avot ele é parte, né, de uma coleção de textos maior, né, que é a Mishnah, que depois vai fazer parte de uma coleção de textos ainda maior, que é o Talmud. Né? Agora, o Talmud, ele é, na verdade, ele é uma junção de vários gêneros literários, né? E na tua introdução mesmo, né, você está falando sobre preceitos que falam da responsabilidade dos pais em relação aos filhos, né? Agora, junto com esses preceitos, já embutido no próprio Talmud, vem histórias que complicam esses preceitos. Então, quer dizer, a complicação ela não está só na realidade que a gente vive, ela já é prevista pelo próprio Talmud, né? Então, tem o tempo todo esse diálogo entre o preceito legal, né, o mundo do ideal, do dever ser, a didada, né, com pessoas de carne e osso, rabinos, inclusive, que tinham relações complicadíssimas com seus pais, e pais que tinham relações complicadíssimas com seus filhos, já desde a época do Talmud. E aí a gente vai um pouquinho para Mariana, porque o pai, quem é considerado o pai da psicanálise, Sigmund Freud, inclusive era judeu, não era uma pessoa tão religiosa, mas quem sabe não dá para até colocar um contexto aí. Mas Mariana, explica um pouco para a gente por que o tema da relação entre pais e filhos é tão central na psicanálise. Então, é central porque a relação parental é a base, né, da família. São as primeiras relações que a criança vai ter com o mundo, né, vai ser através dos pais. Eu queria falar também um pouco, talvez pegando o gancho aí da Rabina Lu, né, o que eu ouço é que tem dois níveis, né, Rabina Lu, que você tá dizendo aí para a gente, quer dizer, tem várias complicações, pelo que eu estou aprendendo com você, né, que estavam escritas já pré-escritas no Talmud, né, que vai dizer como se a gente pudesse pensar em dois níveis de linguagem, né, uma que está escrita e a outra que se concretiza quando realmente as relações se dão entre pais e filhos. Eu queria citar um pouco um outro autor que eu gosto muito, que é o Bruno Bettelheim, que também é judeu, nasceu em Viena, né, em 1903, foi deportado em 1938, né, e estudou muito indivíduos em situações extremas, né? Ele morreu em 1990, e ele escreve um livro que eu gosto muito, que chama Como Ser Pais Aceitáveis, né? Quer dizer, ele diz o quanto que é necessário na educação das crianças ir para além das explicações e conselhos, né? É preciso compreender o que se passa na cabeça das crianças. Então, acho que isso pode dar o tom aí da nossa conversa, um pouco também com a Rabina Lu, né? Quanto que tem várias linguagens que se falam em várias gerações, né? Bom, é curioso porque, assim,
obviamente que o judaísmo, né, ele vai também acompanhando as linhas teóricas de pensamento da sua época. Mas na época do Talmud, eu acho que o judaísmo ainda está no início da internalização, né, da subjetivação. Então, as histórias é como se elas fossem esse comecinho da subjetivação. E as leis, elas ainda operam nesse nível mais social, né, no externo. Né? Então, toda a preocupação com a família dentro da literatura da lei, né, do ponto de vista da lei, ela vem por uma preocupação social de como a sociedade judaica vai se reconstituir depois da destruição do templo. Né? Então, quando o templo deixa de ser um centro organizador, né, se transfere esse centro organizador para a família, e aí a lei se encarrega de um pouco de atribuir funções. E são curiosas, porque são funções que hoje em dia algumas a gente atribui à mãe, né? A educação no Talmud é do pai. Inclusive a mãe, segundo a Mishnah, ela não tem nenhuma obrigação mesmo em relação aos seus filhos, né? Ela pode ou não pode fazer, né? Do nível de pturá, né? Ela está isenta, pode ou não pode fazer. É do pai essa obrigação, né? Que é muito curioso, que hoje é bem invertido, né? É isso. Só que tem e aí a tensão que acontece dentro do judaísmo, né, se a gente olhar isso como um evento sociológico naquele momento, né, antes da subjetivação, ela vem porque começa também a surgir um outro centro organizador do judaísmo, que é o do estudo, né, que é o centro intelectual. Então, começa a se criar essa tensão de a quem eu vou vou dever a minha honra, a fidelidade ao meu centro familiar e biológico ou ao meu centro intelectual, né? Então, os conflitos, eles surgem a partir, então, pais que... Então, o Talmud começa a discutir quando que o homem tem que casar, porque vai interferir no estudo, né? E aí surgem essas histórias do que tem um intelectual do Talmud chamado Daniel Boyarin, ele criou essa figura que é o monge casado. O pai casa, tem filhos, mas se muda para bem longe e passa 12 anos, 15 anos fora de casa, né? Bom, então, essa é a tensão do lado do pai. Do lado do filho, são tensões de... será que eu tenho que seguir as expectativas do meu pai ou do meu professor? Então, vários sábios, né? Um dos sábios mais famosos do Talmud, Eliezer Ben Hirkanos, teve que fugir de casa, porque tudo que ele queria era estudar a Torá, e o pai dele era um grande agricultor e queria que ele continuasse o business da família. Né? Então, essas tensões, aí começa a subjetivação, né? Tem as demandas sociais para manter o todo, né? As demandas sociais do centro da família intelectual, e tem as vontades internas, né? Do pai que quer estudar, não quer estar preso à família, e do filho que quer estudar e não está preso ao business da família. Parece bem freudiano, né? Quando a gente está falando. Mas qual que é o desfecho dessa história, Lu? Bom, obviamente que os sábios, por um lado, eles jogam muita sardinha, né? Porque a gente fala, o Talmud é um pouco um jeito indireto dos sábios falarem sobre si mesmo, né? Então, no Talmud as tensões nunca se resolvem, e essa é a beleza do Talmud, mas em muitas histórias a defesa é pelo centro intelectual. Mas tem várias histórias que quando o sábio finalmente volta, ou ele morre ou a mulher morre. Às vezes os desfechos são trágicos e eles sustentam a tensão, eles falam é uma tensão que não dá para resolver, né? A história mais famosa é de Rabi Akiva, né? Onde Rabi Akiva vai passar anos e anos fora e ele volta e a mulher dele lá está esperando, até fala para ele se ele quiser voltar a estudar, ele pode ir. Mas a história de Rabi Akiva é rara no Talmud. Ela é uma das únicas histórias que termina num final feliz. A maioria das histórias onde o pai vai e deixa a família, ou ele morre porque ele esquece de voltar, ou a mulher morre. Então, ela tem desfechos trágicos e mantém a tensão.
indo para uma união desses temas, aí já começo por você, Mariana, vocês acham que o judaísmo ou a religião, de forma geral, é uma forma de criar laços? Indo um pouco na contramão disso que a Lu está falando dos centros, mas hoje, na vida cotidiana das pessoas, a religião é uma forma de criar laços entre pais e filhos? E como que isso acontece dentro dos lares? Podemos começar com você, Mariana. Então, eu queria fazer um gancho com o que a Rabina Lu estava falando, né? É muito interessante, eu acho que a gente já está falando de laços familiares, né, que se dão através de toda essa cultura, né, da cultura judaica e também do ponto de vista religioso. Acho que aí a Rabina Lu vai saber falar bem melhor que eu, mas acho que eu posso pegar esse lado mais cultural, né, do judaísmo e como é que se transmite dentro da família, né, a questão do judaísmo, da paternidade, da maternidade, né? É interessante isso que a Rabina Lu falou, de conhecer a si mesmo, porque o Beth Elohim vai dizer só dá para entender o que passa na cabeça das crianças e como elas são se os pais se conhecem a si mesmos, né? Então ele vai chamar, né, a atenção do autoconhecimento parental para que também possa ter um olhar e uma escuta para o autoconhecimento da criança, né? Então eu acho isso bem importante. Aí eu acho que isso pode, eu entendi bem o que a Rabina Lu coloca, né, desse organizador, né, da sociedade como algo que vem de fora e que vai entrar dentro, que depois isso vai, da criança, isso vai criar um conflito, porque tem as pulsões internas, né, os desejos que a criança quer estudar, não quer estudar, com as leis, como diz a Rabina Lu, né, as leis que estão de fora e que ela tem que servir. Não é isso, Rabina Lu, se eu bem entendi? Sim, acho. Né? Isso de novo, é um conflito para o né? filho e para o pai. Exatamente, isso é um conflito para o filho e para o pai. E eu acho que os conflitos movem, né? Eles trazem movimento e acho que sim, trazem movimento e transformação. Sem conflito, não tem nada, né? Fica tudo meio parado. Conflito não quer dizer brigar necessariamente ou destruir, né? Quer dizer confrontar ideias, né, poder se colocar, as crianças e os adolescentes, os jovens, poderem se colocar, e os pais também, e ter algum nível de conversa dessas gerações que vivem coisas de maneiras diferentes. Né? Eu acho que o conflito é necessário para ter movimento dentro da família. É isso que eu ia falar. E você, Lu, como é que você vê esse papel do judaísmo de criar esses laços entre pais e filhos? Bom, é assim, um dos motivos porque eu adoro o Talmud é porque ele combina esses dois lugares. Então, eu acredito na linguagem da lei e acredito na linguagem das histórias. Acho que ambas têm, né, suas funções sociais. Então, a linguagem da lei é que dá o contorno. E eu acho que ela foi muito bem sucedida, né? Acho que um dos motivos porque o judaísmo perdurou tanto é porque ele foi sábio nessa transição, quando, né, se perdeu um paradigma, que era o paradigma centrado no templo, centrado num território, essa transição para o centro agora familiar, ela permitiu que o judaísmo, né, continuasse. Então, eu acredito que ela é muito importante, obviamente, como eu disse, à medida que os sistemas de pensamento foram evoluindo e os modelos sociais também foram mudando, né? Essa responsabilidade começou a ser dividida entre pais e mães, mas, independente disso, eu acho que ela é super importante, né? Ela começa dentro de casa. Agora, o que para mim as histórias me lembram é que assim, se a gente conseguir viver a lei, não de uma maneira fundamentalista, né, de que o filho, de que isso é uma simples transmissão no sentido de repetição, né, porque tem essa ideia um pouco retrógrada de que transmissão, essa frase ledor vador, é que eu vou repetir exatamente o que meus pais fizeram, né, mas a gente sabe hoje em dia que transmissão é interpretação. Não existe essa transmissão que é mera repetição, né? A transmissão ela acontece num diálogo, né? Quem está recebendo já recebe
com o seu arcabouço psicológico e social e intelectual, ainda que seja criança. Essa criança também foi para uma escola, foi diferente dos pais, né? Quem tem filho sabe, né? Eu tenho um filho que tem uma propensão mais racionalista, outro mais existencialista, então cada um está recebendo, né, o que eu estou dando de maneira diferente e já está interpretando e vai continuar isso de uma outra maneira. Mas eu acho que a família como contorno, onde esse diálogo acontece, é muito importante. Eu acho que o que é interessante na transmissão, Rabino, é que o que você passa, né, é só consciente. Você passa, o que passa para cada filho já é diferente. Uhum. Né? O que cada filho aperta, qual botão que ele aperta em você já não é o mesmo. Né? E o que você transmite para os filhos tem uma parte que é consciente, que você acha que você tem o controle, e tem tantas outras que você não tem o controle do que você está transmitindo, porque algo vem só de você e algo também vem de outras gerações que já passou por você e que você transmite para os filhos e que não veio à consciência nunca. Então, acho que e isso é muito bonito. É assim, é a transmissão consciente, inconsciente e familiar. Né? Legal. Então, quer dizer, a família dá o contorno, a oportunidade, mas o script, ele é de cada família. Né? Ele não é repetitivo, ele vai ser único, né? E ele deve ser único, e essa é a beleza. Eu acho também que a transmissão, assim como a lei, a transmissão da lei, ela é estruturante na família. Ela é muito importante. É o que estrutura não só o pilar familiar, como também vai estruturar os seus componentes, né? Mesmo aquele que está transmitindo. É estruturado por essa lei que veio já de outros tempos, né? Ou do pai, ou da mãe, ou enfim, não importa, né? Uhum. Boa. Agora tem uma pergunta que eu particularmente aqui achei bem interessante nas coisas que a gente listou, que é o fato de que o judaísmo é uma religião que é muito baseada, né, no conceito da família, de matriarcas, patriarcas. E aí eu queria começar com a Mariana para entender como que isso molda a identidade de alguém que está inserido numa cultura e na religião judaica, que funciona dessa forma. Então, eu pensei um pouquinho, primeiro assim, acho que você está falando da religião judaica, mas mesmo dentro da religião judaica hoje, assim, porque está inserida no mundo, o que estrutura uma família tradicional, né, é um pai e uma mãe, né, e que a transmissão vai se dar nessa família de papéis mais tradicionais. Mas, nesses últimos 100 anos, a família também teve outros tipos de configuração, né? São famílias diferentes, né? Às vezes com 2 pais, às vezes com 2 mães, às vezes com uma mãe só, às vezes com um pai só, às vezes com mães e pais alternados, né? De dias, de horas, de tempos. Então, eu acho que a configuração familiar ela está muito mais móvel do que ela existia há alguns anos atrás, talvez há um século atrás. Né? Agora, isso não quer dizer que ela é menos estruturante. Ela é importante porque a lei continua, né? Mesmo que a configuração seja diferente, ela continua a existir, né? E a transmissão da lei também, e ela se estrutura desse jeito. Eu acho importante isso, né? Pensar em novas configurações familiares, que é uma realidade que a gente vive. Acredito que dentro da comunidade, né, é uma realidade e fora também. Isso me lembra uma fala de um professor meu que falava que todo o processo de inclusão é um processo que não só traz o de fora para dentro, mas muda quem está dentro, né? E uma das características no processo de inclusão de casais homossexuais, né, ou famílias onde é de um pai e de uma mãe, é que os próprios casais heterossexuais tiveram que parar para pensar, por que isso é meu e isso é teu? Né? Onde você tem 2 pais, a divisão é negociada, né? Onde você tem 2 mães, tudo é negociado de acordo com o temperamento e as possibilidades de cada um. Então, isso permite que também os casais heterossexuais
renegociem? Por que que ficou parado que isso é do pai e isso é da mãe, né? Por que não renegociar aqui de acordo com os nossos temperamentos e os nossos interesses e as nossas possibilidades? Sim. Rabina Lu, eu queria perguntar uma coisa sobre os rituais judaicos. Aí, não sei se a Mariana também pode dar uma visão depois para a gente, mas os grandes marcos, né, da vida judaica, o nascimento, o bar e bat mitzvah, casamento, inclusive a gente já falou sobre tudo isso aqui no podcast, em outros episódios, quem quiser pode procurar. Tem muito uma relação dos pais ali, e o casamento seria o momento de deixar ir, né, dos filhos, aquele momento em que o pai e a mãe entram com o noivo, com a noiva, deixam eles na rupá, ali o altar, né, numa tradução simplória, e entregam o filho para o mundo. Como que essa relação, o judaísmo vê essa relação dos marcos judaicos até esse momento de entregar o filho para uma nova família? Então, é curioso que a gente trata muitos dos marcos que a gente vive hoje. Na verdade, muitas famílias vivem o seu judaísmo em torno desses marcos mais familiares, que são mais individualistas e que, na verdade, são da modernidade, né? O casamento, o próprio bar mitzvah é uma invenção da modernidade, né? Ele acontecia de uma maneira muito mais orgânica no contexto social, né? Quando a criança estava pronta, do ponto de vista de desenvolvimento cognitivo, emocional, para assumir certas responsabilidades, ela ia assumindo organicamente, né? Não tinha um cerimonial, né? Acho que muitos desses cerimoniais ou foram inventados ou ganharam proeminência na modernidade quando a afirmação mais individual se tornou muito importante, né? Então, até então, isso era para muitos, né, uma transformação social, né? Uma transformação judaica. Eu, na verdade, quando meu filho se tornou bar mitzvah, eu fiz um discurso para ele falando assim, a primeira parte do meu discurso era, hoje é o seu dia, mas não é só o seu dia. E pedi para ele olhar para a comunidade, hoje é o dia dos teus avós, e as pessoas que estão aqui, tem pessoas aqui celebrando os netos, o neto deles, hoje é o dia da sua comunidade, da sua sinagoga, né, porque ela te trouxe esse momento e permitiu que você se desenvolvesse. Então, assim, a gente às vezes tem um olhar que é natural, que vem da maneira como a gente vive hoje, que acentua muito, né, esse núcleo familiar e tira ele um pouco do seu contexto social mais amplo. Então, assim, por um lado, eu olho isso, eu tenho talvez porque as pessoas já naturalmente olham casamento, que é o que você chama atenção como um evento que é da família, a minha tendência como rabina é olhar o que esse evento representa na estrutura maior, né? O que esse evento representa na estrutura social, o que essa nova parceria amorosa, e também, né, não é só uma parceria amorosa, é uma parceria de valores, ela vai permitir florescer dentro de uma sociedade maior, né? O que a gente abrir mão, a gente criar os filhos, né? O Khalil Gibran já falava, seus filhos não são seus filhos, né? São os filhos da vida. Que permite esse exercício de desapego dos pais, de também saber lembrar, né? Colocar nesse contexto de que eu falo para os meus filhos, quando meus filhos nasceram, e eles reclamavam, obviamente, que eu fazia alguma coisa que não era legal, né? Eu falava assim, quando eu fiquei grávida de vocês, eu recebi um job description. E no job description, quer dizer, ser pai não é só minha relação entre eu e você, é o ser humano que você vai se tornar de novo para esse contexto maior. Eu tenho uma responsabilidade aqui de criar um cidadão responsável. E eu falava para eles, legal não está no job description. Quando eu virar avó, está lá. Primeiro lugar no job description está legal. Boa está no job description. Eu tenho que ser uma boa mãe. E aí, Mariana, quem é o psicanalista que fala? Good enough, uma boa o suficiente. Quem que é que eu esqueci? É o Winnicott. Suficientemente boa. Boa, uma mãe suficientemente exatamente, boa. Eu falava, eu tenho que ser suficiente boa. Legal, não tem. Então, assim, o tempo todo eu tenho que me lembrar, né, lembrar meus filhos de que essa relação, ela não se resume aqui, a eu e eles. Ela é muito maior. E se ela for bem feita,
ela serve uma causa muito maior. Eu queria falar um pouquinho sobre os rituais, né, do ponto de vista da psicanálise. O que a gente, né, assim, o que a gente poderia pensar é que os rituais, a importância dos rituais, eles são importantes porque eles ressignificam os símbolos, né? E aí eu acho que fazendo uma ligação com o que a Rabina Lu disse, eles significam 2 tipos de símbolos, eu penso aqui. Um é o símbolo social dessa sociedade maior, que eu acho que a Rabina Lu está falando, mas também eles ressignificam símbolos que cada família tem dentro da própria família, da pequena família ou até da grande família, né? Rituais que podem dizer dessa família, como eu acho que a Rabina Lu diz, quer dizer, quando vai fazer um casamento, o que esse casamento quer dizer no contexto social e também quer dizer para aquele casal que está casando, né? Naquela pequena comunidade, né? Então, eu acho que o que acontece quando a gente tira qualquer tipo de ritual, né? Ou o ritual, quando a gente passa por cima de qualquer ritual, seja ele social ou até intrafamiliar, né? Eu tenho a impressão que a gente vai perdendo muita possibilidade de ressignificar símbolos, né? Mais uma vez, ou símbolos socialmente divididos, que todo mundo divide e comunga, né? Ou símbolos que são símbolos da nossa pequena comunidade, né? Então, algum ritual é necessário, né? Algum ritual é necessário e volto àquela palavra estruturante, como a lei, né? Não cumpre a mesma função, mas é estruturante, eu acho, subjetivamente, né, para a criança. Eu gosto dessa palavra estruturante, porque, de novo, não é fórmula, né? Não é, não. A gente fala isso também, enfim, em aprendizado, na matemática não é só procedimento, né? O procedimento dá um contorno para uma forma de pensamento muito maior, e isso para tantas outras formas de pensamento. E acho que o ritual, ele é estruturante, ele dá esse contorno. Agora, ele não é fórmula que se resume, a fórmula, na verdade, é o guia, né? Mas a gente tem que rechear esse guia. E a maneira como a gente recheia, sim, ela é individual, né? Ela é subjetiva. E acho que isso é super importante para que o ritual continue tendo, né, relevância. Então... E isso também, eu acho que o ritual também, Rabina Lu, inscreve a pessoa numa sociedade maior, senão ficaremos sempre muito individualistas, quer dizer, fechados numa lógica que é só individual, ela não responde a nada, como você disse no começo da sua fala, né? Quer dizer, a reverência, né? Você faz a reverência para preparação para o futuro ou para honrar a Deus, está sempre conversando com alguém fora de si, né? Isso eu acho importante, né? Porque é um olhar para fora, né? Que não é só para dentro numa lógica individualista, né? Nesse sentido de algo um pouco hermético também. E aí, gente, queria falar um pouco desses estereótipos, né? Porque a gente tem muito estereótipo da mãe judia, de pais controladores, de muita pressão comunitária. Assim, acho que tem N exemplos que a gente ouve de diversas maneiras. Vocês acham que a gente, de fato, sofre com esse estereótipo, que isso influencia as relações familiares? Ou é algo muito mais, talvez piadista, mais relacionado a um campo humorístico do que uma realidade? Vou começar com a Lu, essa. É engraçado, porque algumas, com certeza, né? Se você perguntar para alguém que estuda a origem da Yiddish Shemame, né? Enfim, tem influências mais contemporâneas, mas já no Talmud tem histórias de não só mães, mas pais loucos, né? Então, tem de filhos que têm uma devoção maluca aos pais. Então, tem o filho que os rabinos estão numa competição dentro do Beit Midrash para provar quem
sabe honrar melhor a sua mãe, né? E um fala, mas se tem uma poça d'água na frente, eu tiro o meu casaco e ponho para minha mãe pisar. Você faz isso? Não, eu sou muito melhor, eu me agacho, a cama é muito alta e eu me agacho para minha mãe subir nas minhas costas e subir. E a discussão vai até... É muito bom. Mas a maluquice é que a discussão vai até um ponto que chega o Rabi Yohanan vira e fala assim, feliz sou eu que não tenho pai e mãe. E, de fato, o Rabi Yohanan é conhecido, o pai faleceu quando a mãe engravidou e a mãe faleceu no parto. E ele chega, né, socorro! Né? Acho que pela primeira vez estou reconhecendo as bênçãos de ser um órfão. Então, eu acho que, enfim, essas histórias, na verdade, quando eu vejo elas no Talmud, eu entendo, elas têm a sua função de olhar, assim, se você levar a lei ao absurdo, né, você é capaz de entrar nessas relações doentias. Né, a lei tem a sua função e ela é importante, a transmissão é importante, o lugar dos pais é importante, mas sim, acho que, na verdade, para os sábios do Talmud, essas histórias são como um warning sign, né? Não leve ela ao absurdo, porque senão você vai... Olha o que você é capaz de fazer, né? Olha o que é capaz de acontecer. Então, para mim, um pouco essa função de rir mesmo, de rir e de ser... de ser de novo, é a palavra que continua me voltando, eu estou pensando ali em inglês, né? Esse warning, ele olha, ao extremo, você pode ser uma ótima mãe, ao extremo, é isso, né? A outra história é uma mãe que, onde o filho vai, ela vai atrás, o filho está indo para Israel, a mãe quer ir atrás, o filho volta, ela quer ir atrás. Então, ao extremo, você se parece com esse ridículo. Então, é isso para mim. Eu acho, o que me faz pensar nesses estereótipos é que, concordo com a Rabina Lu, são exageros de sentimentos puros, né, que podem vir do pai e da mãe, né, mas, e que são exagerados, e aí a gente acha engraçado. Mas se a gente desexagerar, se a gente pode falar, se a gente tirar o exagero, o que sobra, né, é isso, quer dizer, é uma proteção, é uma devoção, é uma generosidade. E se a gente exagera, vira uma invasão, né? Vira basicamente uma invasão. Então, eu acho que o que é interessante dos estereótipos é tirar o estereótipo e pensar o quanto eles exprimem sentimentos puros, né, do ser humano. Bom, todo mundo aqui, assim, a gente está em vários lugares do mundo gravando, mas todo mundo tem uma origem no Brasil, e a gente sabe que o contexto brasileiro é bem cruel em relação a essa questão dos pais. A gente tem pelo menos 5 milhões de brasileiros que não têm sequer o nome do pai na certidão de nascimento. Bom, eu queria já juntar aqui duas perguntas, né? Primeiro para a Rabina Lu, qual que é a importância de ter pais, seja pais ou mães presentes, né, na vida da pessoa, na vida judaica, na vida geral? E para a Mariana, quais que são as marcas que um abandono pode deixar em uma pessoa? Podemos começar com a Rabina Lu. Bom, acho que tem um tema, né, que permanece aqui, né, da família como contorno, como estruturante, né? Então, eu acho que um contexto familiar, né, é o que permitiu que o judaísmo continuasse, né? Mas também acho que ele permitiu que o judaísmo continuasse porque ele também permitiu, né, reconheceu que era uma unidade social importante para o desenvolvimento pessoal, né? Tem um historiador, Michael Sattler, que estuda bem essa época onde o Talmud começou a se constituir, e ele fala que era uma época, no começo da antiguidade, onde existiam outros modelos de formação social, né? Então, ele olha nos pergaminhos do Mar Morto e fala que o modelo lá era muito mais ascético, individualista, né? Onde cada um vivia a sua própria vida, talvez as pessoas se juntavam para ter, ter filhos, mas não existia essa estrutura, né, que você era obrigada, linkada. Mas, por algum motivo, os sábios privilegiaram a formação familiar, né, com pais, e, de novo, tendo em consideração que a Mariana falou, que
de uma maneira atualizada, né? Pai, mãe, hoje em dia no mundo transgênico, né, a gente vai encontrar novas maneiras, né, de se referir quando é difícil em português, né? Em português é tão gênero, um dos parceiros né, não se identifica dentro do binário, enfim, essas novas constituições a gente vai reelaborando. Agora, de novo, acho que eu estou reconhecendo um tema aqui em mim, que eu acho que eu puxo a sardinha para o social, né? Que eu acho que na sociedade individualística, eu acho que a ausência, não a ausência de um pai, né? Mas a negação, né? O sentimento de ter um pai que negou a responsabilidade, acho que esse é o principal, né? Ou uma mãe que negou. Isso dá uma marca traumática, né, muito grande. Mas eu acho que numa sociedade individualística, essa marca ainda é muito maior, né? Essa ausência é muito maior, né? Quando a gente tem uma formação comunitária e social forte, né, esses papéis eles podem muito bem ser preenchidos e são, né? Eu mesmo sei, eu tenho algumas amigas minhas que são mães solteiras, né? E que no seu círculo social e comunitário algumas certas funções foram sendo preenchidas, né? E, na verdade, isso me ajudou a ver que eu também, meu marido, a gente não tinha que dar conta de tudo para os meus filhos, porque a gente não consegue dar conta de tudo. Eu sou limitada, ele limitado, e meus filhos vêm com certas demandas que a gente não consegue atender. Então, de novo, né, esses novos modelos familiares vão permitindo que a gente, nesse modelo mais convencional, veja outras aberturas, outras possibilidades que a comunidade e a sociedade podem preencher para suprir desejos, né, interesses, ou desejos. Até hoje eu falo, meu filho, quando fica bravo comigo, eu falo, liga para a vovó para reclamar de mim. Que bom que ele tem minha mãe, onde ele tem total liberdade para falar mal de mim. E é um alívio, né? Então, de novo, eu acho que para mim, sim, círculos familiares são importantes, mas eu acho que é muito importante a gente também ser criativo e amplo na maneira como a gente define família, né, e permitir que outras pessoas cumpram certos papéis que a gente às vezes atribui exclusivamente a pai, mãe. Eu achei interessante, né, que a Rabina Lu, ela já deu a solução, né, e é muito mesmo, já deu a solução para não inscrição paterna, né, crianças despatriadas, né, como diz o Caetano Veloso, não tem pátria, né, não tem frátria, né, e aí a comunidade vai tecer esse lugar que não foi inscrito, ele vai inscrever essa criança em algo que não acontece, não está inscrita na identidade dela, porque é óbvio que um sobrenome inscreve a criança numa identidade familiar, numa cultura. Se essa criança não tem este sobrenome simbolicamente, né, crianças e famílias que estão inseridas numa comunidade, fico pensando nas favelas, né, do nosso Brasil, né? O que acontece é que nas favelas eles vão tecendo este lugar de inscrição, que não houve no começo da vida. Para algumas crianças. Outras vão buscar essa inscrição mais para frente, outras nem nunca vão buscar essa inscrição e vão ficar sem inscrição, né? Talvez até são crianças que viram marginais, né? Fora da margem, fora da pátria, assim que eu penso, né? Não estão inscritas. Né? Agora, é muito interessante isso que a Rabina Lu traz, essa possibilidade, né? Existe uma alternativa. Existe uma alternativa para não inscrição do nome. Isso não quer dizer primária, né? Porque a criança pode estar inscrita desde a gravidez da mãe, desde o ventre materno, ela já está inscrita, e quando ela nasce, ela não tem pai, não tem mãe, às vezes, né? Isso cria um vácuo de inscrição que pode ser, talvez, refeito mais para frente, dependendo de como é que essa criança vai, como é que, enfim, se ela vai ser adotada, se existe uma comunidade que acolhe essa criança, e, enfim,
Eu acho que isso é bem... Aliás, é bem bonito esse trabalho. Voltando para o Talmud, né? Ninguém sabe um pouco da origem do Rabi Akiva, mas ele é um dos poucos sábios que não falam de pais e mães, né? Então, tem algumas teorias que suspeitam que os pais ele se converteu, não eram judeus. O que aconteceu com os pais? E tem uma história bonita do Rabi Akiva, onde o rabino, o sábio dele, já não lembro, acho que era Rabi Meir, não lembro quem era, está no quarto, né, conversando com a mulher na cama, e ele está embaixo da cama, né, e o Rabi ouve a voz dele, falou: Rabi Akiva, o que você está fazendo aí embaixo? Né? E ele fala: isso aqui também é Torá, é sabedoria, e eu preciso aprender. Então, quer dizer, esse momento bem íntimo, né, de alguém que, teoricamente, ou era órfão, ou por algum motivo, né, desconectado da sua linha biológica, né, vai encontrar uma maneira de receber, né, ter referências de um outro lugar nos seus professores, né, e referências não só intelectuais, mas também éticas, a ponto dele ir embaixo da cama e saber o que se faz, né, como um homem e uma mulher conversam antes da relação sexual, depois da relação sexual, né. Muito bonito, acho muito bonito essa sua associação, né, com o Rabi Akiva, porque me faz pensar realmente todas as outras configurações familiares, por exemplo, as famílias recompostas. Uhum. Né? O quanto famílias recompostas que, entre aspas, dão certo, podem ser núcleos de formadores e transmissores para os próprios filhos ou para os enteados, né? Que são acolhidos como filhos. Uhum. E quantas coisas podem ser transmitidas, quantas reinscrições a partir de uma inscrição primeira que às vezes não deu certo. Uhum. Bom, gente, eu adorei essa conversa, acho que a Anitta também adorou essa conversa. Um episódio bem cabeçudo, né? A gente já comentou. Deu certo. Sim, a gente pensou que iam ser aí temas bastante complexos e novos para a gente explorar, mas é sempre um prazer ter essas conversas que são mais densas aqui no podcast e trazer um pouco aquela reflexão mais diferente, né, para os nossos ouvintes. Então, queria muito agradecer a participação de vocês. Muito obrigada a Mariana Neustein, que é membro da Sociedade Psicanalítica de Paris e da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, e a rabina Luciana Lederman, que ela é professora de Talmud e rabina visitante da comunidade Shalom, que é nossa parceira nesse episódio. Então, muito, muito obrigada. Adoro quando temos um episódio só com mulheres, é bem especial, e eu espero que vocês apareçam mais vezes. Obrigada, foi um prazer, Mariana, te encontrar. Para mim também, foi um prazer. Pareceu até que foi ensaiado essa troca entre as duas, mas a gente promete que não foi, que elas se conectaram mesmo nesse conteúdo ao longo do episódio. Lembrando a você que esse episódio do podcast Eu Com Isso é uma parceria com a comunidade Shalom. E você encontra o Eu Com Isso em diversas plataformas de podcast, como, por exemplo, Spotify, a Aurelo, Google Podcast, Apple Podcasts e também no canal do IB no YouTube. E não esquece de seguir o Instituto Brasil Israel em todas as redes sociais. Até quarta que vem. Olá, aqui é a Amanda com algumas das notícias que impactaram o mundo judaico nos últimos dias. Vamos lá! Israel já combate pelo segundo dia incêndios florestais perto de Jerusalém. O país agora recorre à ajuda internacional, de acordo com declarações do Ministério das Relações Exteriores, na segunda-feira em que gravo o nosso quadro de notícias. Aviões e equipes combateram as chamas pelo segundo dia consecutivo, enquanto ventos fortes e um calor seco auxiliavam seu alastramento em colinas arborizadas, cerca de 10 quilômetros a oeste de Jerusalém. Até agora não há relato de vítimas com ferimentos graves, mas algumas pessoas precisaram de tratamento pela inalação de fumaça. A Autoridade de Incêndios e Resgate de Israel disse que 75 equipes e 10 aviões estão enfrentando fogo, que o ministro de Segurança Interna do país disse já ter consumido ao menos 17 mil hectares. Várias comunidades situadas nas colinas foram esvaziadas. O chanceler Yair Lapid contatou nesta segunda-feira sua contraparte da Grécia, também assolada por incêndios florestais no momento, e pediu apoio aéreo para ajudar a apagar o fogo perto de Jerusalém. Já o chanceler grego Nikos Dendias
disse que seu país ajudará tanto quanto puder, segundo um comunicado. Israel também está pedindo auxílio de outros países, dentre eles Chipre, Itália e França. Mais cedo, o comissário da Autoridade de Incêndios e Resgate de Israel anunciou uma mobilização geral de efetivos que devem ajudar no combate às chamas nos próximos dias. No último sábado, o presidente polonês Andrzej Duda ratificou a legislação que, segundo os críticos, priva as vítimas do Holocausto e seus descendentes do recurso para reivindicar propriedades roubadas delas na Polônia durante e após o Holocausto. A nova lei gerou uma crise diplomática com Israel e os Estados Unidos. Debates sobre a história do Holocausto e a colaboração nazista se tornaram comuns na Polônia, que aprovou uma lei em 2018 que torna ilegal culpar a nação polonesa pelos crimes nazistas. Os críticos da lei dizem que ela corre o risco de sufocar a pesquisa histórica da Segunda Guerra Mundial. Diante disso, Israel afirmou que a nova lei é antissemita e retirou seu enviado diplomático de Varsóvia, a capital da Polônia, por causa da legislação. A legislação cria um limite de 30 anos para reivindicações dessas propriedades, mas como a maioria dos confiscos pelo governo aconteceram logo após a guerra, que terminou em 1945, grande parte das demandas terão expirado. O governo polonês diz que a mudança vai dar fim a um período de caos jurídico, mas o governo de Israel reagiu. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, em um comunicado, afirmou que a Polônia aprovou hoje, e não é a primeira vez, uma lei imoral e antissemita. O ministro disse ainda que recomendou ao embaixador da Polônia em Israel que permanecesse na Polônia durante suas férias. O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett disse que a lei é vergonhosa e mostra desprezo pela memória do Holocausto. A oposição de Israel à nova legislação foi apoiada pelos Estados Unidos, e Lapid disse que irá discutir com Washington novas medidas de oposição à atitude da Polônia. É realmente uma situação bastante tensa e delicada. Por hoje a gente fica por aqui e até uma próxima.